Viva o seu momento, campista! É isso aí, amados. Nós estamos começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Mundo Campista. Eu sou o Cleiton Alves. Eu sou o Marcos Aurélio. E roda para nós a vinheta, diretor. Pessoal, para nós é uma alegria enorme estarmos aqui. Esse momento foi muito pensado, sonhado por mim, pelo meu compadre aqui, o Cleiton. Depois que nós vivenciamos essa beleza que é o acampamento, as transformações que ele tem feito na nossa vida, esse momento foi muito sonhado. Para que nós possamos evangelizar também aqui nas redes sociais. Nós possamos levar essa alegria que nós sentimos, essa beleza que nós encontramos dentro do acampamento, também nas redes sociais. E para isso nós precisamos da ajuda de vocês. Que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês curtam esse episódio, compartilhem, ative o sininho lá de notificações para vocês não ficarem sem. E é isso. O nosso canal do YouTube é @Mundo Campista Oficial. Grave bem, Mundo Campista Oficial. Procure lá nós, que a gente vai estar aí evangelizando o mundo por esse canal. E hoje... E nas redes vizinhas, né? Nas redes vizinhas, que é o mesmo endereço. Mundo Campista Oficial. Exatamente. E hoje, mais que especial, o nosso convidado, podemos dizer que é um dos culpados de tudo isso que está acontecendo aqui na nossa paróquia, que é o nosso querido Padre Pedro da Eucaristia. Boa noite, campista. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cleiton. É com alegria que nós nos encontramos para esse primeiro episódio desse podcast. Ainda é pequeno, mas como dizia o nosso fundador, nós não podemos sonhar pequeno, porque sonhar pequeno não é digno de Deus. Né? Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus meios, e Deus tem o caminho dele para esse podcast, com toda certeza. Amém. Amém, Padre. Isso mesmo. É isso, pessoal. Como o Padre mesmo disse, Deus tem os projetos para esse nosso podcast. E nesse momento que nós estamos, no tempo de Natal, nós queremos iniciar esse primeiro episódio falando desse tempo que nós estamos vivendo. Passamos por período do Advento, estamos vivendo aí a oitava do Natal, e o que a sociedade vem fazendo? Como que a sociedade trata esse tempo de Natal? Tratando como se fosse algo comum, esquecendo do principal, do que é o significado do Natal, principalmente para nós, cristãos católicos, apostólicos e romanos. E nós temos uma importância, um significado muito grande para nós. Então eu gostaria que o Padre Pedro falasse para nós dessa importância, do que é esse tempo que nós estamos vivendo e que a sociedade está aí deixando como um segundo plano. O Papa Bento XVI tem um dos escritos dele que ele fala muito que nós estamos vivendo numa sociedade consumista. E infelizmente é essa mentalidade que muitas vezes vai permeando a nossa vivência de fé. Se nós olharmos, né, para as datas mais importantes para nós enquanto cristãos católicos, na Páscoa, ovo de Páscoa, chocolate. E muitas vezes acabamos até, nós não, né? Mas o mundo acaba se esquecendo do real sentido da Páscoa, do porquê que nós nos presenteamos, porquê que nós estamos reunidos. Então, vai se esquecendo do sentido da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando nós chegamos no período do Natal, a mesma coisa. Né? Foca-se nos presentes, e muitas vezes aqueles que têm filhos, né, escolhem padrinhos para que possam dar presente para os filhos, e vai desvalorizando o real sentido do Natal. Né? Eu acho que se nós olharmos para o Natal na sua espiritualidade, naquilo que é a essência do Natal, nós não ligaríamos para presentes. Nós não nos importaríamos com o valor de presentes. Se nós olharmos para a pessoa de Jesus, que nasce numa manjedoura, no meio dos animais, nós vemos um Deus que se faz pobre. Recebeu presentes? Sim, mas presentes que pré-anunciavam a sua morte, não presentes porque alguém passou numa loja e comprou aqueles presentes. Né? Foram presentes que anunciavam que ele era o rei e que ele iria morrer.
Os presentes que Jesus recebe ali na manjedoura são presentes que anunciam a sua morte. Então, nós temos que nos desvincular desse pensamento de que o Natal é época de dar presente. O Natal é muito mais do que isso. O verdadeiro sentido do Natal é nós nos reunirmos como igreja para celebrarmos. E celebrarmos o nascimento de Jesus. Como eu dizia na homilia outros dias atrás, né? Estamos saindo, né? Saímos do período do Advento e entramos no período do Natal. Nós celebramos e fazemos memória do nascimento de Jesus. Jesus não vai nascer de novo. Mas o Advento, que vem nos preparar para a celebração litúrgica do Natal, ele não é só para nos preparar para a celebração do Natal. É também para nos prepararmos para a vinda gloriosa de Jesus. Então, quando nós falamos de Natal, nós temos que pensar nisso. Jesus não vai nascer de novo. Tem um santo da igreja, se eu não me engano, é São Eimar, alguma coisa assim o nome dele, que diz que Jesus não vai voltar com nenhuma glória mais, porque ele já não tem na Eucaristia. Então, ele não vai ser concebido de novo no ventre de uma mulher. Nós não teremos outra Nossa Senhora. Ele já nasceu de uma vez por todas. Ele já assumiu nossa condição humana. E ele vai voltar em glória, ele vai voltar em poder. E nós temos que estar preparados para isso. Muito mais do que para celebrarmos o dia 25 de dezembro, que celebramos há alguns dias atrás. O Natal ele tem que nos preparar para a vinda gloriosa de Jesus. Se nós vivermos o Natal com essa espiritualidade, nós vamos viver para além dos presentes. Claro que é ótimo ganhar presente, todo mundo gosta, né? A não ser que é um presente que não seja agradável, a gente não gosta. Ainda tem uma história de trocar. Se não troca, deixa guardado, a gente passa pra frente depois. Mas ganhar presente é gostoso, é claro que é bom. Mas o sentido principal do Natal não é esse. Né? O sentido principal do Natal é nós nos encontrarmos com esse Deus que se fez pobre. Esse Deus que se fez pequeno. O pequeno rei. Então, se nós nos depararmos e nós olharmos e contemplarmos a figura de Jesus, né, na manjedoura, nós vamos entender o verdadeiro sentido do Natal. Eu acho que nós precisamos voltar o nosso olhar para isso. Eu fui ao shopping esses dias e ao entrar no shopping só tinham 80 vagas no estacionamento disponíveis. Aí você vai à missa e sobra vaga no estacionamento. Sobra vaga na rua. Qual é o sentido do Natal? O que é que nós estamos semeando, né, no nosso coração? Relativizou muito, né? Sim. Está muito relativizado, né? Não é nem o relativismo, é o consumismo mesmo. Sim. Jesus não é que foi relativizado, ele foi deixado de lado. Sim. Foi esquecido, foi trocado. A noite de Natal, dia 24, muitas vezes serve para bebedeira, para festa, mas não serve para celebrar aquilo que é importante. As famílias se reúnem, mas se reúnem para trocar presentes. Sim. Qual é a família que faz uma oração antes da ceia, por exemplo? Qual é a família que vai à missa antes da ceia? Sim. E às vezes nós podemos olhar para nossa casa. Sim. Quantos familiares nossos estão preocupados com a ceia e não estão preocupados com a celebração do Natal? Sim. E falando nisso, né, padre, a nossa paróquia está tendo uma grande graça de que uma boa parte, nós tivemos uma boa demanda de pessoas que adquiriram o livrinho da novena de Natal, né? A minha casa mesmo, a nossa família, nós estamos fazendo. Hoje, mesmo nós já encerramos a novena, né? Mas para a gente foi uma graça muito grande, porque nós tivemos momentos de partilhas, momentos que a gente pode conversar, coisa que nós não tínhamos dentro da nossa casa, e depois encerrar esse momento da novena com o encerramento na missa, para a gente foi muito gratificante dessa forma. E uma coisa que marcou tanto a mim quanto o Marcos também, que a gente vinha conversando, foi que no primeiro encontro da novena de Natal, tinha uma pergunta lá que para a gente foi muito interessante, até trouxe aqui para o senhor, que diz assim: o que representa para nós o nascimento de Jesus no Natal deste ano? E aí eu achei muito interessante porque nós estamos assim no segundo ano de acampamentos nossos aqui na nossa paróquia. E nós já podemos ver, né, Marcos, a transformação das pessoas de quando o senhor chegou aqui e de como está agora, né? Então, assim, perguntando para o senhor,
qual é a transformação que o senhor vê no Natal deste ano para nossa paróquia em si? Enquanto você mal questionava, eu vinha exatamente o pensamento de que Jesus nasceu no coração de muita gente. Pessoas que estavam longe de Jesus e voltaram, outros que nem sequer conheciam Jesus. Talvez tinham ouvido falar, mas no acampamento experimentaram isso. Nós estamos, de fato, a nossa comunidade tem experimentado e tem vivido esse processo e esse tempo, de que pessoas estão conhecendo Jesus. E eu me lembro, não sei se vocês se recordam, mas no dia da minha missa de posse eu disse: eu vim para cá para que vocês pudessem conhecer Jesus. Lembro muito bem. Não que não conhecessem, mas eu sentia no meu coração que o que Deus queria para nós era isso, nesse tempo. E eu fui conhecendo ainda mais Jesus neste tempo que estou aqui. Então, esse ano nós estamos finalizando também o ano jubilar da igreja. Então, muitas graças Deus derramou sobre a nossa comunidade ao longo desse ano. Pessoas que, de fato, tiveram a experiência do nascimento de Jesus no seu coração e que têm buscado Jesus. Nisso a gente vê pelos números de confissões, pela busca pelos sacramentos. Nossa paróquia realizava um casamento por ano. Quando realizamos. Esse ano nós tivemos 12 casamentos. Então, adultos que foram crismados, o número, de crianças que aumentou na catequese, tudo isso é consequência da evangelização, tudo isso é consequência desse Jesus que vem nascendo nos corações. Então, acho que nós estamos vivendo uma grande graça dentro da nossa comunidade paroquial por estarmos presenciando isso, Vendo as pessoas que talvez ninguém mais tinha esperança, mas pessoas que voltaram, e pessoas que chegaram. Eu acho que isso é muito importante, não só aqueles que voltaram, mas aqueles que chegaram também na comunidade. Sim. Nós estamos, sim, nós temos a experiência hoje na comunidade de pessoas que vêm de outras paróquias, de outros lugares da cidade para poder participar de missa aqui. Bom, e isso não é mérito meu, do Padre Martim, do Padre Ângelo, não é mérito nosso, Isso é graça de Deus. Deus tem feito as coisas. Então, acho que cabe a nós somente louvar a Deus, louvar esse menino Jesus que se fez pequeno, para que pudesse nos alcançar mais uma vez. O senhor trouxe em memória a missa de posse. Eu lembro da primeira reunião do CAEP. A gente sentado na mesa ali. Sim. Primeira semana do padre. Explica o que é CAEP. O CAEP é o Conselho Administrativo e Econômico da Paróquia. Isso. É um grupo de pessoas de confiança, que é nomeado e escolhido pelo pároco para ajudar nas questões administrativas da paróquia. Nessa reunião, devido à grande dívida que a paróquia tinha, o senhor disse que o senhor não estava preocupado com a dívida, mas estava preocupado em nos levar para o céu e nos mostrar o caminho do céu. Então é muito isso que vem acontecendo. Com a chegada dos salvistas, com a vinda desse projeto de acampamento salvista para nós também, vem mostrando isso para muitos, para nós que já estávamos aqui, para nós que fomos lá para São Paulo para vivenciar lá o sexto sênior, lá no pessoal do Cefal. A gente estava inserido dentro da comunidade, estava inserido nas pastorais, mas lá foi um reabastecer de uma forma que eu nunca tinha vivido dentro da igreja. E eu digo, já disse para as irmãs uma vez em retiro aqui, que o carisma salvista ele veio para me mostrar o cômodo favorito da minha casa. Eu estava na minha casa, dentro do que era meu, mas o carisma salvista é o meu cômodo preferido dentro da minha casa. Onde eu vou, me acolho, eu me recolho para me encontrar com Deus, para me reabastecer. Então tem feito muitas graças de fato na nossa vida, Cleiton? Com certeza. Essa paróquia. E assim, Marcos, padre também. E uma coisa que chamou a atenção da gente também, continuando aqui a respeito da novena, é que o tema do primeiro encontro da novena é o tema do nosso acampamento. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então isso mexeu muito com a gente, porque por mais que a gente estava inserido dentro da paróquia, mas a gente vivia uma certa treva, Marcos? Porque a gente não tinha uma liberdade
de fazer muitas coisas que nós gostaríamos. Inclusive, esse podcast é algo que a gente, Já de muitos anos passados, que a gente sonhava em ter esse podcast. E agora Deus está nos dando essa oportunidade. Para quê? Para que a gente se apareça? Não, para que a gente possa anunciar essa palavra de Deus para muito mais pessoas. Para que a gente não fique limitado à nossa paróquia, aos nossos acampamentos, porque a gente sabe que as redes sociais, né, as mídias têm muito poder, um alcance muito grande que a gente nem imagina, né, Lars? Então, é uma alegria muito grande para nós estar realizando esse sonho e poder estar com o senhor nesta noite, né? Muito, né? Sim. Muito, foi. Tá difícil descrever esse momento para nós, porque a gente já vem sonhando, já vem há algum tempo pensando nesse projeto de a gente evangelizar de uma outra forma, de uma outra maneira, e o projeto do acampamento nos proporcionou isso, nos deu essa oportunidade de encontrar o caminho de evangelizar. Porque o nosso intuito primeiro com esse projeto é isso, é evangelizar. Sim. É arrumar uma forma melhor, maior, de mais abrangência de falar de Deus, de falar do amor de Deus, de falar dessa beleza que é encontrar Deus dentro dessa loucura, desse projeto que é o acampamento, né? Mas antes da gente falar de fato disso, né? Você quer continuar ali? Não. Não? Então vamos então para quem é o Padre Pedro? De onde veio o Padre Pedro? Qual a sua história? A infância do Padre Pedro, onde nasceu, de que família vem? Bom, já contei a história várias vezes, muitos já ouviram, mas vamos lá. Cada vez que a gente conta a nossa história, Deus vai nos curando, né, de muitas coisas. Sim. Como a gente diz no acampamento, partilha é cura. Sim. Então, vou partilhar um pouco aqui daquilo que é a história, né, do Padre Pedro. Bom, meu pai é nordestino. A história do meu pai é uma história bem difícil, né? Meu avô faleceu, meu pai tinha acho que 4, 5 anos. Com toda certeza meu pai vai assistir esse podcast. Se eu estiver errado, o senhor corrige. E meu pai nasceu no Maranhão, foi criado na Paraíba. Minha avó teve meu pai mais 4 filhos. Meu pai é o filho do meio. E, né, a morte do meu avô, minha avó foi para Paraíba, para o interior de Paraíba, uma cidade chamada Matureia. Eu costumo dizer que é uma cidade de primeira. Se passar a segunda marcha do carro, ela acaba, porque ela é bem pequena, né? A feira de Matureia é menor que o varejão aqui do São João. Tem 3 barracas só, não tem mais do que isso. É bem na roça mesmo da Paraíba, e ali meu pai foi criado. E nas cidades ali circunvizinhas também. E depois, acho que próximo dos 18 anos, meu pai foi para São Paulo. Minha mãe nasceu em São Paulo mesmo, né, na região, né, da empresa Guarapiranga, ali na região de Interlagos. E também uma história bem difícil, em relação a vivência dela dentro de casa com o meu avô. E em determinado momento as histórias se cruzaram, né? Meu pai e minha mãe começaram a trabalhar numa mesma empresa chamada Vi Brasil. E eu acho que minha mãe tirou meu pai no amigo secreto. E meu pai naquela época, não lembro qual é o ano, né? Não sei qual é o ano, mas meu pai pediu de presente no amigo secreto um volante de um Fusca. Que legal. É um começo. É um bom começo, né? E minha mãe comprou o volante do Fusca pro meu pai. E ali começou então o relacionamento dos dois. Meus pais namoraram durante 1 ano e já noivaram, ficaram noivos 1 ano e já se casaram. E se casaram na paróquia Santa Catarina de Alexandria, na diocese de Santo Amaro. Porque fiz questão de falar, né, qual a paróquia. Porque foi nessa paróquia que eu recebi a primeira Eucaristia, que eu fui crismado e que eu celebrei minha primeira missa. Então, é um lugar muito importante para mim e para minha família. Inclusive, acho que a gente conheceu ela, né? Sim. Né? Nós somos Dos votos das irmãs. Das irmãs. Sim. E quando meus pais casaram, era uma capela ainda, na igreja pequena. Aí daquela igreja, né, derrubaram a capela, fizeram a igreja que hoje é o salão da paróquia.
até construir a igreja nova, que é onde vocês conheceram já, né? Quando eu participava da comunidade ainda, a nossa vida paroquial era um lugar que hoje é o salão. A nossa igreja era lá embaixo. O calor, mas graças a Deus era onde nós estávamos, ali para poder celebrar a Eucaristia, enfim. E aí meus pais então se casaram, inclusive fizeram 37 anos de casado, esses dias atrás, dia 17 de dezembro. E se casaram, minha mãe teve meu irmão, Felipe, em 1990, dia 9 de março de 1990, nasceu meu irmão. Logo, 3 anos depois eu nasci, dia 9 de agosto de 93. Depois de mim, minha mãe ainda teve 3 gestações que ela sofreu aborto espontâneo. Então, eu teria mais 3 irmãos se as gestações tivessem seguido. Enfim, depois disso minha mãe não engravidou mais, então somos aqui na Terra, só eu e meu irmão mesmo. E aí nós fomos crescendo, minha família nunca foi uma família de igreja. Meus pais não eram aquelas pessoas de frequentar a missa todos os finais de semana. É muito diferente do que a maioria de hoje, né? É o que eu digo para vocês na paróquia, né? São os católicos de IBGE. Lembrei agora de uma das homilias logo do início, né? Quando eu cheguei, que eu dizia que tem muito católico que vem para a igreja para esquentar o banco. Só que o banco não tem frio. Sim. Né? E meus pais eram assim. Eles iam para a igreja quando o calo apertava. Quando tinha uma dificuldade, alguém estava doente, missa de 7º dia, casamento, batizado de alguém. E essa era a vivência deles. Mas mesmo assim fizeram questão que nós recebêssemos os sacramentos. Eu fui batizado, ainda bebê, meu irmão também. Na idade de entrar para a primeira Eucaristia, nos colocaram na catequese. E logo depois, Eucaristia, passado um tempo, na crisma. Nesse período, eu fui vivendo a vida de uma criança, de um adolescente como qualquer outro. Nós íamos, como eu disse, para a igreja muito esporadicamente. E às vezes, e aí já na adolescência, quando os meus pais iam, eu não queria ir. Para mim, eu não tinha sido educado naquilo, então para mim era uma coisa que não fazia sentido. Eu acho que os pais têm que forçar assim, os filhos a irem à missa. Mas ninguém gosta de fazer as coisas forçadas. Ninguém gosta, mas 80% da nossa vida é fazer as coisas que a gente não gosta. E até que a gente aprende a pegar gosto. Então, tem que educar, assim, a criança dentro da igreja. Como eu sempre digo, prefiro a criança correndo no corredor da igreja, fazendo barulho na hora da missa, do que depois a gente ter que correr atrás dela na boca de droga. Sim. Graças a Deus, nem eu nem meu irmão seguimos por esse caminho. Embora os meus pais não fossem de igreja, meus pais tinham fé. Sempre nos ensinaram a rezar. Desde pequeno eu rezo, rezava com os meus pais. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre fui gordinho, E o gordo ele tá preocupado com a comida. Eu falava pra minha mãe, vamos rezar o pão nosso. O nosso. Que era a parte da oração que eu lembrava. E aí nós rezávamos, enfim. Minha mãe sempre ensinou a gente a rezar. Minha mãe tinha um grupo de reza, de terço, que se reunia uma vez por semana. E eu frequentava junto com ela. Eu ia por causa da comida que tinha no final, na verdade. Mas eu tava lá, E de certa forma aquilo foi cultivando no meu coração também um amor por Deus. Como eu disse no início, Deus tem seus meios, Deus tem seus caminhos. E aí eu fui crismado dia 15 de novembro de 2008. E no dia 1º de fevereiro de 2009, meu irmão sofreu um acidente. Meu irmão estava com 19 anos, aí ia completar 19 anos, e ele estava jogando bola, era um domingo de manhã, e num dos lances lá na quadra, um rapaz empurrou ele, para ele não bater a cabeça na parede, ele colocou a mão. E nessa que ele colocou a mão, o cotovelo subiu e rompeu a artéria. E eu nunca tinha visto ou ouvido meu pai chorar. Aquele dia foi o primeiro dia que eu ouvi meu pai chorar. Ele me ligou, dizendo que meu irmão estava no hospital e que
O médico tinha dito que ou ele perdia o braço ou ele morria. O braço do meu irmão chegou no hospital praticamente necrosado. Ele já não tinha mais circulação sanguínea. Já estava preto, o braço do meu irmão. Eles colocaram um aquecimento. Meu irmão chegou e foi praticamente direto para a cirurgia. E nessa que ele foi para a cirurgia, meu pai me ligou, falando o que tinha acontecido. Eu me levantei e fiz uma promessa. Eu rezei e falei para Deus que se meu irmão ficasse bem, agora é mais difícil. Se ele não perdesse o braço, nem morresse, que eu voltaria para a igreja. Ou promessa sem jeito. 2 horas depois, meu pai me ligou. Meu irmão estava bem, não perdeu o braço, nem morreu. Os médicos fizeram aquilo que a gente chama de ponte de safena. Eles tiraram um pedaço da safena, da perna, e fizeram um enxerto no braço do meu irmão. Meu irmão perdeu 20 centímetros de artéria. A veia esfarelou. A artéria esfarelou. E devido ao calibre da artéria, precisava ser uma veia, não uma artéria, para poder substituir. Sim. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. O meu irmão ainda ficou muitos dias, porque não podia fechar o corte da cirurgia, não podia dar ponto, né? Porque senão ia infeccionar tudo por dentro. Tinha que sair todo o sangue que tinha vazado ali dentro. Sim. E eu lembro meu pai fazendo curativo no meu irmão em casa. Durante os primeiros dias, o convênio mandava um enfermeiro para poder fazer. E aí, depois de alguns dias, o convênio já não cobria mais isso, então meu pai teve que assumir essa função. E fazer... a gente via mesmo a carne viva do meu irmão. Assim. E aquela secreção saindo, sangue, olhos e tudo mais. Quem tem nojo, acelera aí com 2x. Enfim, aí meu irmão tem a cicatriz no braço até hoje, né, desse acidente. E eu fui honrar minha promessa, de voltar para a igreja. E eu entrei para a igreja, né, sendo catequista. Eu estava na igreja, mas eu não era igreja. Eu estava ali, eu dava um encontro da catequese, mas eu não vivia aquilo que eu pregava. Não tinha uma vivência de fé ainda alicerçada, não tinha muita base, né, daquilo que eu estava vivendo. Mas, como eu disse, Deus tem seus leitos. E com isso ele me trouxe de volta para dentro da igreja. E eu comecei a caminhar e comecei a ir à missa todo final de semana. Porque eu não podia ser hipócrita diante dos meus catequizandos, de cobrá-los de ir à missa e eu não estar na missa. Então eu ia à missa todo domingo à noite, era o meu horário de missa. Aí entrei para a pastoral da liturgia. Aí comecei, né, durante o período, a ajudar na formação dos coroinhos da paróquia. Tínhamos um grupo, né, começamos um grupo na paróquia, era um ministério de evangelização chamado Verdadeira Alegria. E ali nós fazíamos eventos, fazíamos balada santa, fazíamos retiros, encontros, tarde de louvor. E ficamos um tempo ali, fiquei um tempo nesse ministério dentro da paróquia. Evangelizando mesmo na paróquia, né? Só que até chegar esse momento, Verdadeira Alegria, eu ainda caminhei ali 1 ano e eu voltei em fevereiro de 2009. Até outubro de 2010, eu ainda caminhei num processo de conversão mesmo. Eu estava na igreja, estava aprendendo a ser igreja, eu não sabia nem me confessar. E aí em outubro de 2010, dia 8, 9 e 10 de outubro de 2010, eu fiz o meu primeiro retiro. E o tema era Jovem, levanta e anda, Deus se inclina até você. E nesse retiro, a minha vida foi transformada. Nesse retiro eu conheci Jesus. Um Jesus que me ama, independente da minha história, independente dos meus fracassos, independente das minhas fraquezas, independente de qualquer coisa. Esse amor que me levou a um constrangimento profundo. Eu saí daquele retiro me sentindo completamente amado, sem merecer. E esse retiro foi o retiro que transformou minha vida. Porque ali naquele retiro eu, de fato,
comecei a ser igreja. Quando acabou o momento do batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que eu fiz foi me confessar. E pedi para me confessar, e eu me lembro que eu falei pro padre assim: eu não sei confessar, eu preciso que o senhor me ajude. O senhor vai falando os pecados e eu vou dizendo se eu fiz ou não. E assim foi minha confissão de conversão. E o padre perguntava e eu dizia sim ou não. Né? E me confessei, e a partir de então eu queria e eu já fiz essa experiência, né, do batismo no Espírito Santo no nosso Carisma Salvista, porque foi um retiro da Juventude Salvista, que é um dos movimentos da nossa comunidade, e ali eu já fiz uma experiência com Deus e com o carisma. Assim como o Marcos falou, né, eu achei o cômodo preferido da minha casa. Eu encontrei a minha identidade, eu encontrei o que eu queria ser. Eu queria ser salmista. Mas eu não queria ser padre. Eu nunca quis ser padre. Eu nunca quis ser padre, muito menos pároco. Mas Deus tem os seus caminhos, né? Deus tem os seus meios. E nesse retiro, então, eu tomei a decisão de viver para Deus. Né? De ser um jovem de Deus. E aí foi quando eu assumi a coordenação do grupo de jovens da paróquia. E aí, a partir disso, veio esse ministério de evangelização, que é o Verdadeira Alegria. Junto com outros jovens da paróquia, nós sentimos a necessidade, o desejo de evangelizar. Muitos desses jovens estavam juntos, nós estávamos juntos nesse retiro. Eu me lembro que, quando eu saí desse retiro, eu queria rezar por todo mundo. Eu queria que todo mundo fosse batizado no Espírito Santo. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu peguei a Bíblia e comecei a ler Atos dos Apóstolos para minha mãe. Mas eu sabia que isso aqui aconteceu? Eu queria que ela fizesse essa experiência também. E aí, nessa experiência com carisma, eu comecei a caminhar com a Juventude Salvista. Nesse período, né, eu deixei o teatro, né, que era a minha paixão, que era o meu sonho de criança. Né, era justamente isso que eu tinha perguntado. Vou perguntar agora. Qual que era o sonho de criança do Padre Pedro? O meu sonho era ser ator e ser um ator famoso. Eu sempre fiz isso, né, desde criança. Sempre fui envolvido com artes, assim, de forma especial o teatro. Desde a escola, aí depois entrei em curso de teatro. Gostava, né? Minha paixão era o teatro. E o final de semana era o teatro. Eu saía de onde fosse, se eu tivesse que fazer uma apresentação. Minha vida era dedicada ao teatro. Apresentei muitas peças. Né? Apresentei um espetáculo no Clube Pan-Americano, em São Paulo. Nem lembro o nome do espetáculo mais. E era a minha paixão, era o meu sonho. E eu comecei a deixar o teatro por causa da igreja. E eu comecei a usar o teatro na igreja. Eu entendia que aquilo que Deus tinha me dado como dom, né, que era o dom da interpretação, que eu poderia utilizar na evangelização. Né? E aquele sonho de ser famoso já não existia mais. Ele foi desaparecendo ao longo do tempo. E então, caminhando com a Juventude Salvista, nós preparávamos retiros, encontros de carnaval, outros retiros ao longo do ano, fazíamos apresentações de teatro. Então, foi um caminho que Deus foi escolhendo. Perdemos um ator, então. Perdemos. A sociedade perdeu um grande ator. Eu era bom no que eu fazia. Grande ator. Mas agora a gente usa em outros momentos. Graças a Deus. Servindo em recreação de acampamento. Então eu fui caminhando com a juventude, né, a Juventude Salvista. Fiz o meu compromisso com a Juventude Salvista, recebi a medalha de membro da juventude. E fui conhecendo mais o Padre Gilberto, que é o nosso fundador, conhecendo mais o carisma. Nós tínhamos as formações do movimento da Juventude Salvista. Mas eu ainda não queria ser padre, eu queria viver na Juventude Salvista. Eu queria casar, ter meus filhos, me formar na faculdade. Aí eu já comecei a trabalhar com carteira assinada com 15 anos. Eu trabalhava no aeroporto, TAM, linhas aéreas, hoje é Latam, né? Trabalhei durante 4 anos na TAM.
E se eles quiserem patrocinar aqui, A gente aceita. Por falar em patrocínio, pai, só um minuto. Esse episódio ele só está sendo possível acontecer por causa do Sal Automecânica Automotiva. Sal Mecânica Automotiva. Mecânica em geral, nacional e importado. Agora eles vão estar em novo endereço, que é na Avenida São Paulo, número 1239. Então você que costuma levar seus carros para o Sal Automecânica, fique ligado que agora ele está em novo endereço, Avenida São Paulo, 1239. E você que está em casa, está gostando desse episódio, está sendo edificante para a sua vida, não guarde para você. Compartilhe com seus amigos, vai nos seus contatos, busque 5 pessoas importantes na sua vida. Compartilhe esse testemunho. Compartilhe esse momento de graça da vida do Padre também para seus amigos. Assim como está sendo edificante para você, pode ser para alguns dos seus contatos 5 pessoas importantes na sua vida. Nos ajude e compartilhe com eles. E aí, né, caminhando com a juventude salvista, como eu dizia, eu não queria ser padre. Queria casar, ter meus filhos. Assim como meu pai e minha mãe queriam ter 2 filhos. Não tinha essa questão de família numerosa. Ainda, né, uma mentalidade ainda mundana. E fui caminhando até que no dia 13 de agosto de 2011, Deus manifestou a vontade dele para minha vida. Antes de chegar nesse dia, na verdade, na minha paróquia, nós recebíamos os fráteres, né, os seminaristas, para poder fazer pastoral. E no ano de 2011, o padre Paulo da Eucaristia e o padre Henrique, que são padres da nossa comunidade, foram fazer pastoral na minha paróquia. E o padre Paulo, na época Frater Paulo da Eucaristia, ele é muito próximo aos jovens. E nós criamos um vínculo, eu era coordenador de jovens, então criamos um vínculo, uma proximidade ali. E aí Deus foi despertando no meu coração essa questão da vocação, né? E eu sempre fui muito cabeça dura, então eu não queria. Eu não queria entrar para o seminário, não queria ser padre, eu não queria deixar minha casa. E um dia eu falei para ele: nossa, Frater, essa cruz que o senhor tem é muito bonita. Aí ele virou para mim e falou assim: entra para o seminário para você ter uma. Aí eu falei: eita, receba que essa foi de graça. Faça assim. Mal sabia eu que só ia receber a cruz 4 anos depois. Não ser tão simples assim. Não era tão fácil assim. E beleza, passou. Aí um dia nós marcamos com um grupo de jovens para ir assistirmos uma peça de teatro no Centro Cultural, nem lembro do bairro lá de São Paulo. Nós marcamos com jovens, não foi ninguém, só foi eu e ele. E ele virou para mim e falou: você nunca pensou em ser padre? Aí eu falei pra ele assim: não, Fraco, ser padre é coisa de doido. Conversa torta. E enfim, tentei desconversar. Eu falei: não tem cara de padre. Ele falou: desde quando padre tem cara? E as pessoas têm essa mentalidade, né? Hoje tem cara de padre, né? Hoje tem. O povo tem a mentalidade do padre que é velho, careca, barrigudo. Esse é o estereótipo de padre que as pessoas têm. Infelizmente é o estereótipo que é passado pela mídia, né? Sim. Esses dias mesmo eu estava em algum lugar, alguém falou assim: nossa, mas o senhor é tão novo para ser padre. Eu falei: uai, mas o padre velho um dia foi novo, né? E as pessoas não entendem isso. Esforço para desvalorizar. E às vezes nem o processo de desvalorização é porque a pessoa não sabe mesmo. Pra você ter ideia que as pessoas nem à missa vão. Não conhece. E aí, né, nesse tempo, nesse inteirinho, eu virei pra ele um dia e falei assim: padre, frater, essa roupa que o senhor usa é tão bonita, né? Falando do hábito. E aí ele virou pra mim e repetiu a mesma frase que ele falou da cruz: entra pro seminário pra você ter uma. Enfim, eu guardei aqui no meu coração, né? Mas ainda com muita resistência. E aí então, no dia 13 de agosto de 2011, na celebração de votos perpétuos de alguns irmãos da comunidade, eu, como membro da Juventude Salvista, fui. E eu lembro, para a Nossa Senhora da Esperança, a igreja estava lotada,
e não tinha lugar para sentar. E eu fiquei em pé ao lado de uma imagem de Santa Teresinha de Jesus. Eu e uma amiga minha. E durante um dos momentos lá da celebração de votos perpétuos, Deus falou para nós: eu quero que você viva assim. E eu comecei a chorar, porque Deus, naquele momento, ele foi muito claro comigo. Até então ele tinha dado indícios, tinha dado sinais, mas ele nunca tinha sido tão claro. E ali então eu decidi fazer um encontro vocacional. Eu fiz o encontro vocacional em setembro, dia 23, 24 e 25 de setembro de 2011. Um mês e meio depois desse ocorrido. E aí o Instituto me pediu um ano, né, de amadurecimento da minha vocação. Porque tinha sido tudo muito rápido. O meu processo de decidir fazer o encontro vocacional para fazer o encontro, e, enfim. Então foi tudo muito rápido, então o Instituto me pediu um ano. Por isso que eu digo, né? Às vezes algumas pessoas têm pressa na vocação, pressa de entrar para um convento, pressa de entrar para um seminário, mas as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Mas esse tempo o senhor já trabalhava? Trabalhava? Eu trabalhava e fazia faculdade. Faculdade de? Eu fazia rádio e TV. Rádio e TV? Esse é artista mesmo, moço. É? E então, né, fiz o encontro vocacional, veio a resposta. Fiz o encontro vocacional escondido dos meus pais. Eles não sabiam que eu estava fazendo encontro vocacional. Eu falei para eles que eu estava indo para um retiro. E eu não menti. Só que era um retiro vocacional. Errado não tá. E foi bom, porque naquele mesmo final de semana a Juventude Salvista também tinha um retiro. E aí os jovens da minha paróquia foram para o retiro da Juventude Salvista. E eu fui para o retiro vocacional. E aí, na hora de voltar, eu me encontrei com eles e nós chegamos juntos na igreja. Deu certinho. Graças a Deus. Deus é bom, né? E meus pais, na verdade, minha mãe já tinha começado a desconfiar. Né? Quando eu comecei a deixar o teatro por conta das coisas da igreja, antes mesmo que eu sentisse o desejo de fazer encontro vocacional, a minha mãe conversou com meu pai um dia e disse assim: ele vai ser padre. E o senhor soube depois? Depois. E aí, né, eu fiz o encontro vocacional e eu me lembro que o padre João Evangelista, na época era promotor vocacional, e ele me fez uma pergunta, né, no momento da entrevista vocacional. Você pensa em fazer encontro vocacional em algum outro lugar? E eu disse para ele: não, padre. Se a minha vocação não for salvista, ela não é em lugar nenhum. Eu tenho muita clareza, e aqui eu não estou me autoafirmando, não. Eu tenho muita clareza da minha identidade salvista. Não tenho dúvidas da minha vocação salvista. Não tenho. Eu amo ser salvista. Eu acho que, e como nosso fundador diz, né, a nossa Constituição é um caminho de salvação. A Constituição é a regra de vida da nossa comunidade. E eu enxergo muito isso mesmo. O louvor de Deus, para mim, ele é um caminho de salvação. É engraçado que depois, né, de um tempo na comunidade, eu comecei a olhar para minha família, né, e ver sinais do carisma salvista já dentro da minha família. Minha avó com câncer, minha avó doente, minha avó nunca reclamou. Nunca. Imagina uma pessoa com câncer no pulmão, depois com metástases para os ossos. Ela não reclamava, ela não murmurava. Minha avó operou de catarata e um dos pontos da cirurgia estourou e ela perdeu a visão de um dos olhos. E a gente falava: vó, como é que você está fazendo com esse outro, sabe, não está enxergando? Ela: não tá bom. Eu não preciso dos dois. Então, eu fui começando a ver sinais do carisma salvista na vida da minha família. Sim. Isso o senhor fala já, o senhor estando no seminário, sim, já no caminho vocacional, já tudo. Até uma pergunta que a gente ia fazer para o senhor sobre essa vocação. Como que foi a aceitação da família? Eles apoiaram? Como que foi esse diálogo? O senhor falou, chegou para ele e falou: ó, eu vou ser padre. Chegou um determinado momento, depois do encontro vocacional, que eu contei para eles, né? Que eu estava fazendo um acompanhamento com os padres, porque eu vivia no seminário, eu não tinha mais o que falar.
né? Às vezes eu participava de missa domingo de manhã no seminário em Parelheiros. Eu saía lá da Catarina e ia para Parelheiros para participar da missa domingo de manhã. Eu ficava no seminário até a hora do almoço, ajudando os irmãos na cozinha. Voltava para casa dos meus pais para participar da missa na minha paróquia à noite. Já tava mais que escancarado, né? Não tinha muito o que falar. Não tinha muito o que fazer. E aí eu falei, né, que eu queria ser padre e tudo. Só que eles não falaram nada, né, em determinado momento. O que eles queriam é que eu terminasse a faculdade. Só que quando eu fui aprovado, e foi logo depois da solenidade da Imaculada Conceição, no ano de 2012, dezembro de 2012, que eu recebi a aprovação, eu tive que contar para eles que eu não ia terminar a faculdade. E aquilo foi um choque para eles, porque eles esperavam que eu terminasse a faculdade. E eu me lembro que eu cheguei em casa... Faltava quanto tempo ali para terminar? 2 anos. Faltava 2 anos. Eu tava na metade. Eu cheguei em casa, tava minha mãe, meu pai e meu irmão na sala. É faculdade de rádio e TV. Isso lá sábado à tarde. Eu cheguei em casa e eles estavam sentados na sala assistindo televisão. Eu peguei o controle, desliguei a TV, sentei num puff lá na sala e falei pra eles: ano que vem eu vou entrar pro seminário. Ah, mas e a faculdade? E começaram a me questionar. Você tem certeza? É isso mesmo? Eu falei: a faculdade eu vou trancar. E eu vou pro seminário, vou professar voto de castidade, pobreza e obediência. Vou viver minha vida assim. E meu pai fechou a cara. Meu pai ainda tinha uma mentalidade muito materialista. A gente tem que olhar para a história, né? Sim. Meu pai passou necessidade. E hoje, naquela época, tinha condições, né, assim, de ter uma condição digna de vida, na verdade. Meu pai e minha mãe nunca tiveram muito dinheiro. E louvado seja Deus que nunca tiveram muito. Porque talvez a gente tivesse se perdido no meio do caminho. E meu pai me questionou, né? E o dinheiro da faculdade que eu paguei até agora? Eu tinha um carro. E eu falei pra ele: o senhor pode ficar com o meu carro. Eu dei meu carro pro meu pai. E aí eu falei que, né, questão do voto de pobreza, que eu ia, viver de doações. E aí meu pai olhou pra mim e falou assim: eu não criei filho pra viver assim. Aí eu falei pra ele: pai, não importa pra quem te chama criou. O que importa é a vontade de Deus. Eu vou ser feliz na vontade de Deus. Eu vou ser feliz sendo casto, pobre e obediente. Porque essa é a vontade dele pra mim. E minha mãe em nenhum momento se opôs, mas tinha a questão da faculdade, ela queria que eu terminasse também. Meu irmão, já, com a mentalidade do mundo também, meu irmão mais velho, ele me questionou como é que eu ia passar a minha vida sem ter relação sexual. E eu falei que era uma questão de vocação, que eu não precisava disso para ser feliz. E então, foi assim um diálogo com a minha família naquele momento. Minha mãe não conheceu o seminário antes de eu entrar pro seminário. Meu pai também não. Meu pai conheceu o seminário no dia que ele foi me levar. E eles não quiseram ir. Eles não conheceram antes. Isso foi em dezembro, eu entrei em fevereiro. Foi rápido. Então, meu pai foi me levar no dia 15 de fevereiro de 2013. Foi o dia que eu ingressei no seminário. E nesse dia foi o primeiro dia que eu vi meu pai chorar. Eu tinha ouvido meu pai chorar no dia do acidente do meu irmão, pelo telefone. Nesse dia eu vi meu pai chorar pela primeira vez. O dia que ele foi me levar pro seminário. E eu saí de casa, eu sou o filho mais novo. Saí dia 15 de fevereiro, no final de fevereiro meu irmão também foi embora. Meu irmão foi morar no Rio de Janeiro, no trabalho. Então meus pais perderam os 2 filhos de uma vez, né? Rápido. Meu irmão já vivia, né? Rio de Janeiro, São Paulo, porque ele trabalhava no Rio já. Mas ele ia, ficava 15 dias no Rio, voltava, ficava com o carro de semana em casa. Só que no final de fevereiro ele foi de Tinha vez. data pra voltar, né? Ele foi de vez, com tempo indeterminado pra voltar, né? Sim.
E aí ele foi morar no Rio, eu fui pro seminário. Meus pais foram, eu entrei numa sexta-feira, e aí no domingo, dia 17 de fevereiro, os meus pais foram me visitar. Muito bacana, mas até assim. E participar da missa no domingo no seminário. E era a missa de 7º dia de uma mãe e de um padre. Minha mãe passou a missa de óculos de sol, e tanto que ela chorou. Né? Porque eu acho que, né, deve ter ficado passando na cabeça dela, né? Meu filho vai ser padre. E a mãe daquele padre, ela tinha dito, ela descobriu um câncer antes da ordenação do filho. E ela tinha pedido para Deus não morrer antes de ver o filho padre. E a pessoa... Sim. E tanto que minha mãe começou a dizer isso. Eu não quero morrer antes de te ver padre. E aí meus pais começaram a frequentar a igreja pela minha ida para o seminário. Porque eles iam me visitar. Só que para me visitar eles tinham que ir para a missa. Então eles começaram a caminhar, né, ser mais de igreja quando eu entrei para o seminário. E aí eles iam praticamente todo domingo me visitar. Me visitavam. E aí com o tempo eles foram chamados na minha paróquia de origem para serem da pastoral da acolhida. E aí eles entraram para a pastoral da acolhida. E aí o padre convidou eles para ser, depois de muitos anos, ministro da Eucaristia. Então, hoje meus pais são ministros da Eucaristia, já fizeram o ECC, servem também no ECC, servem nos nossos acampamentos, né? Fizeram o nosso primeiro acampamento sempre em Piracicaba. Então, hoje meus pais são de igreja. Vão à missa todo final de semana. E a mesma cobrança que eu faço com vocês, eu faço com eles, né? Quando tem missa de preceito, missa de preceito, você tem que ir pra missa hoje. Ah, mas aqui não é feriado, por exemplo, no 20 de dezembro. Se vira, tem que achar uma missa pra vocês irem. Tem seus pulos. E vão à missa, fazem questão de ir no aniversário de casamento, fazem questão de ir à missa, de colocar a intenção na missa do aniversário de casamento. E foram caminhando. Meu irmão ainda não tem uma vida de igreja, mas nós vamos rezando por ele. E pela minha cunhada, pelo meu sobrinho. Então, entrei pro seminário e aí foi passando o período da formação. A gente entra, o nosso primeiro ano é o aspirantário. É um ano que a gente não estuda, né? As nossas formações são todas internas, muito dentro da fase. Temos um informador direto. E entrou eu, mais 7 rapazes. Caminhamos no período do aspirantado, fomos para o postulantado já em menos. Nós chegamos ao postulantado em 4 ou 5, não me lembro agora. Acho que 4. E são 2 anos de postulantado, é o período que a gente recebe o mini hábito, aquele hábito mais curto, nosso, né, que a gente ainda usa. E é o período que a gente estuda filosofia. E aí, passando então a filosofia, eu fui pro noviciado, já o ano de 2016, que aí foi quando eu recebi a cruz. Ingressei no noviciado. No quarto ano de seminário. A gente ingressa no noviciado, chega no noviciado dia 5 de janeiro, e aí o ingresso, se eu não me engano, é 8 de janeiro. E aí é o dia que eu recebi essa cruz, né? E é um ano de clausura. Um ano que a gente fica fechado, um ano sem muito contato com a família. A gente só pode ligar para a família 4 vezes no ano. A gente se comunica por carta e e-mail. Na minha época, nós tínhamos um computador que não tinha internet, no noviciado. Então a gente tinha que usar o computador do formador. E nem sempre a gente conseguia usar o computador, então eu mandava oferta. Imagina, em 2016, já com o WhatsApp existindo, a gente mandava oferta. A gente se comunicava por oferta. E a gente tinha um maço assim, de selo do correio para poder enviar as correspondências. E e-mails, né? E aí, como, né, eu sou de São Paulo e o nosso seminário é em São Paulo, então eu ouvi minha família nas festas, nos eventos da nossa fraternidade. Então eu tive essa graça. Mas nem todo seminarista tem essa graça. E tem direito a uma visita no ano, né, da família na casa, no noviciado. Enfim, passei pelo noviciado. A minha turma não foi aprovada para professar os votos de imediato. O nosso noviciado ele tem, segundo a nossa regra, 1 ano de duração, podendo ser prorrogado por mais 6 meses.
E a minha turma foi prorrogada por mais 6 Que meses. maravilha, eu. E ali foi o momento que eu pensei em sair da comunidade. Momento de crise? Sim. E eu não só pensei, como eu pedi para sair. E pedi para sair, minha saída foi comunicada para a comunidade inteira. Mas, né, por graça de Deus, Deus tem seus meios, Deus tem seus caminhos. E no dia, né, 5 de dezembro de 2016, eu pude permanecer na comunidade. Nessa crise que o senhor falou perto da Mônica, Sim, foi nessa, foi nessa. sim. Conta pra nós como foi. Eu já tinha comunicado, né, que eu ia sair da comunidade. E aí eu fui, ela na época trabalhava, ela, né, era responsável pelo CCI, CCA, não me lembro o nome agora, do Centro de Promoção Social Bororé, que é o lugar que a gente tem, que as irmãs administram, e junto com os irmãos também. Tem escola primária, e aí tem esse lugar em que as crianças, por exemplo, as crianças estudam de manhã, elas ficam no CCI à tarde. E aí inverte, né? Aí quem estuda de tarde fica de manhã, porque os pais têm que trabalhar, enfim. E ali eles têm alimentação. Pra correr, né? Pra não ficar sozinho. Isso, porque é na periferia de São Paulo. Sim. Né? E aí eu fui lá. E aí eu falei pra ela, mãe, eu vim avisar a senhora que eu tô saindo do instituto. Aí ela virou pra mim e falou assim, você vai, mas você vai voltar. E ela sempre foi muito bruta, assim, muito séria, muito firme. E, enfim, não deu tempo nem deu isso. Nem foi. Antes mesmo Fica deu. por aqui mesmo. Na verdade, o que eu queria, né, era fugir de uma dor, de uma situação difícil que eu estava vivendo na comunidade. Né? Meus pais às vezes viram para mim, mas como que são capazes de fazer uma coisa dessa? São padres, mas são humanos. Nós somos humanos, eu sou padre, mas eu sou ser humano. O leigo tem muita dificuldade de conseguir separar isso, né? Sim. De entender isso. Às vezes pega o padre num dia ruim no sentido de estar cansado ou estressado com os afazeres, principalmente os párocos, né? Aí fala uma coisa aqui, pega ele, fala uma coisa atravessada, já se recolhe, não piso mais lá, não volto mais na igreja, não sei o que, e se afasta. Mas não é esse o sentido que a gente tem que estar procurando lá, né? Porque a gente não está lá por conta do padre. A gente está lá porque ele é a pessoa de Cristo ali pra gente, Sim. né? E nessa crise de 2016, eu me lembro que eu queria ir embora para casa logo. E aí eu, né, conversando com meu pai e com a minha mãe, eu me lembro que eu falei assim, eu quero ir embora logo, eu não quero ficar lá, eu não aguento mais. E aí minha mãe virou para mim e falou assim, você já aguentou até agora? O que é você aguentar mais 15 dias? E louvado seja Deus por essa fala da minha mãe. Porque se eu tivesse ido embora, eu não tinha pedido para permanecer na comunidade. E talvez o processo para voltar fosse mais difícil. E aí eu, né, enfim, conversei com os formadores, conversei com o meu diretor espiritual, enfim, fiz todo um caminho. Aí conversei com o meu superior geral na época, o Padre Afonso, pedindo para não ir embora da comunidade. E ele virou para mim e falou assim, o seu orgulho quase matou a sua vocação. Nossa. É forte, hein? E Tava com quantos anos? em 2016... Mas pergunta difícil a hora dessa. 23 anos. 23. Um jovem de 23 anos ali, um adulto ali começando a vida, né? De adulto ali, daquelas responsabilidades. Ouvir um negócio desse. Sim. E aí eu, né, escutei isso. Ele falou pra mim assim, agora você vai escrever uma carta e vai mandar pro Conselho Geral. Porque nós não temos mais reunião no Conselho esse ano. Nossa. E o Conselho vai decidir pelo WhatsApp se você pode permanecer ou não na comunidade. Oh, meu Deus. WhatsApp. E aí eu fiz a carta
mandei pro Conselho Geral, mandei para ele encaminhei pro conselho, no grupo do WhatsApp, que essa pessoa, por EVI, não sei. E apenas um conselheiro foi contrário à minha permanência na comunidade. Não sei quem foi, né? Também não me interessa saber. Talvez ele tenha as desconfianças dele. E ok, sem problema nenhum. Até porque, né, eu já tinha pedido para sair da comunidade. E no dia de aniversário de morte do nosso fundador, dia 5 de dezembro de 2016, eu recebi a resposta de que eu poderia permanecer na comunidade. Então, para mim, receber a notícia neste dia foi muito simbólico. Porque poderia ter recebido um dia antes, um dia depois, mas foi nesse dia. Nesse dia que eu recebi um parecer favorável para permanecer na comunidade. Ou seja, era meu fundador mais uma vez me acolhendo. O senhor estava no tempo de clausura, já tinha Isso, passado. no tempo de clausura. Estava no final do tempo de clausura. Que foi prorrogado por mais 6 meses. E nesse tempo, nesse ano, a minha turma foi dizimada. Nós entramos em 8 e só ficou eu no ano de 2016. Final de 2016 só tinha eu da minha turma, não tinha mais ninguém. Nossa, Todos foram embora. de 8 ficou só um. E aí tinha um irmão que tinha saído, tinha retornado e estava acompanhando a minha turma. E ele permaneceu, né? Ficou só eu e ele. E com meu pedido de saída da comunidade, eles transferiram esse irmão para uma casa na Diocese de Franca, para que um padre que já tinha sido mestre de noviços pudesse acompanhar esse irmão, que, né, na cidade de Restinga. E foi quando eu pedi para permanecer na comunidade, eles falaram, então, ele vai junto. Não vamos deixar um aqui e outro lá. E aí nós fomos morar nessa casa, na cidade de Restinga, na Diocese de Franca. E lá Deus foi curando a minha vocação. Eu digo que o ano de 2017, para mim, foi um ano em que Deus lutou pela minha vocação quando eu já não lutava mais. Eu fui morar em Restinga sem esperança nenhuma de ser ordenado padre. Nesse período, o senhor já era frater? Ainda não. A gente se torna frater depois do noviciado. Quando a gente é aprovado para professar os primeiros votos, aí a gente se torna frater. E aí eu fui, então, morar nessa casa com um padre que tinha sido meu reitor no seminário. E eu tinha medo de morar com ele, porque a gente não tinha se dado muito bem. E, como eu disse, Deus tem seus meios, né? E esse padre lutou pela minha vocação de um jeito que me fez chegar, né, até os votos e consequentemente, né, até a ordenação sacerdotal. E então esse foi o ano de 2017. Foi um ano assim de muita alegria na minha vocação, mesmo que eu estava muito ferido ainda, mas foi o ano que Deus me ressuscitou. Ele me ressuscitou a minha vocação. A vocação que eu já não acreditava mais. Eu fui com muito medo, muito medo. Aí quando as pessoas falam pra mim, mas eu tenho medo, eu falo, eu sei o que é isso. O sentido da minha vida é a minha vocação. É o céu, é óbvio, né? Mas o caminho é a minha vocação. E então, colocar isso em risco me fazia perder o sentido da minha existência, sabe? Então, eu fui com muito medo morar lá nessa casa, junto com esse padre. Junto com ele tinha um outro padre também. E ali, Deus foi me curando. E no dia 24 de junho de 2017, então, eu professei os meus primeiros votos. Isso. Dia, né, da Natividade de São João Batista. E foi dia 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga. Foi o dia que eu recebi meu hábito, né? Esse daqui. Não é exatamente esse, né? Mas é o hábito talar. Esse é o hábito talar, isso. Ou popularmente chamado de batina, né?
E dia 24 professei os meus primeiros votos. Foi quando eu troquei de nome, adotando o nome de Pedro da Eucaristia. E até isso foi interessante, porque eu não queria esse nome, mas Deus foi me convencendo, de que esse deveria ser o meu nome. Através de pessoas assim totalmente improváveis. 2 pessoas me chamaram de Pedro sem saber, antes da minha profissão religiosa, sem saber que eu estava discernindo o meu nome. Na verdade, uma sabia, mas o outro não. Um foi o reitor do seminário da Diocese de Franca, na época, e a outra foi uma pessoa da nossa paróquia lá da Diocese de Franca, no Restinga. A gente estava... Eu ajudava o padre a contar o dinheiro da coleta no final de semana, e aí tinha o pessoal do CAEP que ia para participar também junto. E aí ela virou e falou assim: o William vai chamar Pedro. E naquela semana eu tinha conversado com o meu superior da casa, que essa era a possibilidade de nome para mim. Só que isso é uma coisa que acontece em sigilo, ninguém sabe. Aí a gente conversa direto com o superior. E até isso é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Esse nome tem uma sugestão também que vem dos superiores? Não. Ou é os senhores mesmo que escolhem esse nome? Nós, na nossa comunidade, nós escrevemos uma carta colocando 3 possibilidades. E aí o superior geral acata uma das 3 possibilidades ou não acata nenhuma. Sim. Ou ele pode sugerir alguma mudança. E se acaso ele não quiser nenhum? Nenhum. Não pode ser nenhum. Exato. É obediência. E eles fazem essa análise pela história, o histórico de... Isso quem faz é o superior geral direto, só ele. Não passa pelo conselho. O prior. Isso. Prior. A gente conversa com o formador, escreve a carta, manda para o prior geral e o prior geral acolhe ou não o pedido. No meu caso, eu só mandei uma possibilidade. Não mandei 3. Tanto eu quanto o irmão que o professor volta junto comigo. Nós não fomos aprovados porque alegaram para nós que nós não sabíamos viver em comunidade. E interessante o mover de Deus. Quando chegou na época dos votos, eu trilhei meu caminho de discernimento do meu nome e ele trilhou o caminho dele. E já, acho que uns 15 dias antes dos votos, que nós fomos tocar no assunto um com o outro. Que aí eu falei pra ele que eu me chamaria Pedro. E ele assumiu o nome de André. Nossa. Então, pra nós foi muito simbólico. É o nome de 2 irmãos. Sim. Aqueles que não foram acusados de não saber viver em comunidade estavam assumindo o nome de 2 irmãos. Então, foi muito simbólico. O frater André não permaneceu na comunidade, ele saiu depois de alguns anos. E eu fiquei sozinho mais uma vez. Mas aí Deus me deu o presente, de ter o padre William, na minha turma, que também retornou para a comunidade. E quando retornou para a minha turma. Então, caminhamos nós 2 até o final, né? Sim. Mas ficou comigo, ninguém ficou. E morei em Restinga 2017, 2018, voltei para São Paulo. Para começar a minha faculdade de teologia. E fui designado para uma paróquia chamada São Vicente de Paulo, lá no Vargem Grande. Aí que ia chegar a nossa pergunta agora. Aonde entrou tudo isso, o acampamento? Eu cheguei no Vargem Grande em 2018. O acampamento tinha acabado de ser implantado, praticamente, tinha pouco tempo, acho que 2 anos. 2 anos, começou em 2016. E eu ainda estava resistente ao acampamento. Eu via, tudo aquilo acontecendo na paróquia, mas diante de algumas realidades minhas mesmo, eu me fechei ao acampamento. Eu tive alguns atritos com o pároco na época, e acabei me fechando, à realidade do acampamento. Então, eu ainda esperei 1 ano para fazer acampamento. Fazer acampamento em novembro de 2018. E eu só fiz o acampamento, eu fui para Presidente Prudente fazer o acampamento. O senhor fez enquanto frater? Frater, isso. Nós fomos em 3 para Presidente Prudente naquela ocasião.
eu, a Nalva e o Luiz, né, fomos para lá para iniciarmos esse acampamento. Fizemos o Nacional, não me lembro qual edição do Nacional. E eu só fui porque eu, em Restinga, eu tinha trabalhado muito com casais. E um tempo antes de ser o acampamento nacional em Prudente, teve o acampamento de casais em São Paulo. E aí eu falei, como que eu não posso servir nesse acampamento? Né? Eu nunca vou casar. Por que eu não é? E esse foi o caminho, né? Foi bem Deus foi usando para me convencer para vivenciar o acampamento. Foi o acampamento de casais. É o meu desejo de servir e de acompanhar casais. E aí fui para Prudente e Essa fiz o parte da acampamento. história eu não sabia, não. Conhecia. Eu também não sabia, não. Sem novidade, isso. Aí fui para Prudente para fazer o meu acampamento. Que aí a experiência do acampamento foi um reafirmar de Deus da minha vocação mesmo. Eu acho que se eu pudesse resumir a minha experiência de acampamento seria essa. Deus foi reafirmando a minha vocação. O ano de 2018 para mim foi difícil, né? Porque eu vim de uma missão que eu estava muito bem, né? E aí eu me deparei com algumas realidades que foram conflituosas para mim. E esse processo de me abrir ao novo também foi difícil. Então, o acampamento ele veio para reafirmar a minha vocação mesmo, né? De mostrar que esse era o caminho, né? Que essa era a vontade de Deus para a minha vida. Forte. E agora? O momento? No momento. Roda a vinheta, diretor. Sangue do Cordeiro. Voltando após a nossa vinheta, né? Então, só explicando só para os nossos ouvintes aí o que é esse quadro nosso, né? O quadro Sangue do Cordeiro é o famoso, hoje em dia, vamos dizer assim, né, Marcos? O lá ele, né? Então, o Nossa Senhora, acontece alguma coisa assim na vida da gente, fala Nossa Senhora. Ou então, como tá na moda hoje em dia, lá ele, né? Uhum. Então, esse quadro Sangue do Cordeiro seria mais ou menos isso. Então a gente consegue que o senhor contasse essa história, uma história engraçada, né? Vamos dizer assim. Mas engraçada, que eu pensei que não era engraçado, não. Não, pode ser também. Uma história que tenha marcado pro senhor assim. O senhor chegou a falar sangue do cordeiro. Isso. Isso em homenagem ao nosso amigo, né? E logo a gente vai revelar quem é essa pessoa. No momento, né? Assim, dentro do acampamento, vários momentos poderia dizer isso. Mas não posso contar nada do acampamento, porque o que acontece no acampamento fica no acampamento. Vai falar do acampamento sem falar do acampamento? Isso. Mas foi no ano de 2020. Eu acho que eu saí de seminário em 2021. 2020, eu estava prestes a professar meus votos perpétuos na comunidade e tive alguns problemas, algumas dificuldades, né, com o superior da época, e eu nem falo nomes, tá, gente? É importante. Todo mundo tem direito à boa fama. E tive, né, dificuldades ali com o superior, e foi-me dito que o Instituto estava repensando se eu iria professar ou não os votos perpétuos. E os votos estavam marcados no dia 22 de agosto. E estávamos na pandemia. Né? Isso foi me dito antes das férias. Eu fui de férias com o convite dos votos pronto para entregar para o povo. Pedido de doação, porque ganhava R$200 por mês, como é que eu ia pagar uma festa? E, enfim, com aquela insegurança, vou professar os votos ou não? Fui, pedi as doações, fiz o que eu tinha que fazer, entreguei os convites, voltei de férias. E aí toda vez que a gente sai de férias e retorna no seminário, a gente tem um retiro. E aí quando eu voltamos para o retiro de retorno das férias,
E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava deitado no chão da capela, nos momentos de adoração, do retiro. E eu fui pro ferro, né? Deitei no chão. E ali eu estava rezando. E aí Jesus disse para mim assim, e é um versículo do Evangelho, né? Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E Jesus, por que você está me falando isso? E aí ele falou para mim, esse é o seu lema de ordenação. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E eu falei, Jesus, eu tô aqui numa crise, porque eu não sei se eu vou professar votos perpétuos. O senhor tá me dando lema de ordenação? Mas se é assim que o senhor quer, amém. E quando eu fui ordenado, no dia... Eu sempre confundo da minha ordenação por causa da minha data de Padre Ângelo. Mas se eu não me engano, 18 de junho de 2022. O meu lema de ordenação foi: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então, naquele momento ali, deitado no chão da capela, se eu conhecesse a expressão, talvez eu tivesse dito sangue do cordeiro. Porque eu estava rezando diante de uma realidade, né, e Deus me fez tirar o olhar dali daquela coisa que ia acontecer, né, para algo que estava lá na frente que eu não tinha certeza se aconteceria ou não. Então foi uma promessa que Deus fez para mim. E eu tenho o lema de ordenação para nós é algo muito importante. E eu acho que a minha vida na paróquia, eu acho que eu consigo mostrar isso. Não é mérito meu, é graça de Deus, mas é a minha entrega de vida mesmo. Ninguém tirou minha vida. Eu dei minha vida. Assim como Jesus, eu dei a minha vida. Claro que o sacrifício dele é... Sei lá, não tem como comparar com nada. Mas a medida, né, do meu possível, essa oferta mesmo de entregar a minha vida... Meu 100%. Né, para Deus. Então, eu tento viver isso. Ninguém tirou minha vida, ninguém me obrigou a sair da minha casa para abraçar a vida religiosa, para abraçar o ministério sacerdotal. Eu saí porque Deus me chamou e eu quis sair. Eu quis entrar para o seminário, eu quis ser padre. Então, é isso, né? Eu estou dando a minha vida. Enquanto for possível, eu darei a minha vida por ele. E é muito lindo a gente ouvir isso, que teve uma das partilhas, podemos dizer assim, né, Marcos? Minha, sua, onde a gente estava lá na casa dos pais do senhor. E a gente estava conversando, não sei se você se recorda, nós somos muito felizes, eu sou muito feliz com a minha vocação, com o matrimônio. O Marcos também é muito com a dele, tenho certeza disso. Inclusive, tem meninas hoje, né? Hoje nós temos meninas, nós sonhávamos muito com isso, ser filhas, meninas. Mas a gente comentava, padre, que se nós tivéssemos conhecido os senhores hoje, solteiros, talvez a nossa vida tivesse tomado um outro caminho. Porque a gente vê muito, muito claro, assim, né, o amor, né, o carinho, a dedicação que vocês têm por esse chamado, né? E nós, hoje, né, como leigos, né, a gente sente isso, né, Marcos? E gostaria, né, de quem sabe, num outro momento, ter vivido isso, né? Sim. É que a história, Deus sabe o que ele quis para nós, né? Então a gente vive o que Deus quis para nós, né? Sim. Mas aquela de ter encontrado o cômodo favorito dentro de casa tem muito a ver com isso. Sim. De eu não me dou mais o direito de não me desgastar pelo reino. Com esse carisma mais ainda. Então eu falo que o acampamento eu tomei a picadinha do mosquito do acampamento, sai mais do sangue, mas o salvista também tomou conta da minha alma. O carisma do salvista, o carisma tomou conta da minha alma de uma forma que eu não tenho direito de algum momento da minha vida pensar e falar não para alguma coisa que seja relacionada a fazer pelo carisma salvista. A propagar o carisma, a falar do amor de Deus, falar desse louvor de Deus, que eu aprendi a louvar a Deus com o carisma salvista. Eu era um católico, não era de IBGE, eu frequentava, mas eu era um católico tradicional, vamos dizer assim.
Eu me encontrei o louvor de Deus com o carisma. Eu aprendi a louvar a Deus com o carisma salvista. Então, muito do que eu sou hoje, no cristão que eu sou hoje, 90% mudado é por conta do carisma. É por conta do salvista. Então, eu vou até parar de falar porque vai dar problema. Lágrimas correrão. E eu também posso dizer que, assim, eu ouvia falar dos salvistas, porque como participo e participei muitos anos, né, a minha conversão deu dentro de grupo de oração, Renovação Católica, então a gente ouvia falar muito dos salvistas por conta do projeto que inclusive vai ter agora no final do ano, que é o Jesus no Litoral. Então a gente ouvia falar muito das irmãs, dos padres que acompanhavam nós carismáticos nesse movimento do Jesus no Litoral, né? Então, quando foi anunciado que eles viriam para cá, né? E aí, por falar nisso, né? Desse anúncio, o senhor acho que concluiu a questão do sacerdócio, né? Você foi ordenado, e aí teve a ordenação, o senhor estava lá na paróquia ainda, lá na... Eu permaneci no Vargem Grande, né? Lá na paróquia de São Vicente de Paulo. Eu cheguei lá em 2018 e só saí de lá para vir para cá. Sim. Depois eu fiz, né, quando eu fiz o acampamento, enfim, aí isso me amarrou à realidade da paróquia, né? Eu cheguei a sair do Vargem Grande, fui para a paróquia Santa Cruz do Parelheiros, fiquei um mês e retornei de novo para o Vargem Grande. Então, fui muito feliz nesse tempo ali naquela paróquia, né? Foram 5 anos da minha vida ali, servindo em acampamento, servindo na paróquia, né, atendendo o povo, né, acompanhando o grupo de oração, o grupo de oração jovem, então, os coroinhas, enfim, né, diversos pastorais. Fiz pastorais com outros irmãos, né, outros irmãos foram passando pela paróquia e eu fui ficando, né, eu achava que eu ia e de repente eu estava lá de novo, eu estava ficando lá. E fiquei ali, né, durante o meu período da teologia inteiro, os 4 anos. Fui ordenado diácono, e aí fui nomeado, né, vigário da paróquia do Vargem Grande. Fiquei 6 meses como diácono. Depois, aí fui ordenado padre, né, 18 de junho de 2022. E aí fiquei lá até fevereiro de 2023, né, janeiro. Fiquei vim pra cá dia 10 de fevereiro de 2023, né. Com 2 meses de padre, poucas pessoas sabem dessa história. Não sei se eu já contei em algum lugar que eu passei, né? Às vezes é um podcast por aí. E eu me lembro, né, de estar rezando no dia que meu superior me ligou. Ele me ligou em agosto. Foi meados do dia 13 de agosto também. Era uma quinta-feira. E eu levantei mais cedo. Eu já era padre, né? Levantei mais cedo, fui pra capela para rezar. Porque nesse dia eu ia atender confissões da comunidade Shalom. E aí eu fui pra capela rezar e os irmãos chegaram, enfim, fizemos a nossa oração comunitária. Enquanto a gente rezava, o meu quarto era grudado da capela. Eu escutei um barulho no meu quarto. O que aconteceu, né? Só que a capela é bem apertadinha, bem pequena, e eu não conseguia sair da capela. E aí continuamos a oração, enfim. Quando acabou a oração que eu saí, eu era o último a sair da capela. Quando eu saí da capela, os irmãos estavam parados na porta do meu quarto. Padre, olha o que aconteceu com suas coisas. A arara, né, o cabideiro do meu guarda-roupa despencou para fora. E eu estava rezando, dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, eu quero o que o Senhor quer. Se o Senhor quiser me deixar aqui, eu vou ficar aqui e continuarei fazendo meu trabalho. Se o Senhor quiser me mandar para Piracicaba, porque eu sabia que nós íamos abrir a missão e eu queria vir para cá. Eu não queria ser padre, mas eu queria vir para cá. Eu falei para ele, eu quero o que o Senhor quer. Se o Senhor quiser me deixar aqui, eu fico. Se o Senhor quiser me mandar para outro lugar, eu vou. Se o Senhor quiser me mandar para Piracicaba, eu vou. Porque eu sei que eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, onde o Senhor me mandar. E enquanto eu rezava isso, a minha arara do guarda-roupa caiu. Ai. Só que naquele momento eu não entendi isso, né? Aí eu recolhi as coisas, coloquei em cima da cama e falei para os irmãos: eu estou indo para o Shalom, vou atender confissão lá, né? Abraço pessoal da comunidade Shalom,
da casa contemplativa lá de Santo Amaro. E desci, fiquei esperando eles irem me buscar. Aí o rapaz, o missionário da Shalom que me buscava era o Jonas. E nesse dia, o Jonas confundiu o padre. Era para mim buscar em Parelheiros, ele foi buscar um padre lá no Interlagos. Nossa. E aí quando ele chegou lá, que ele falou com o padre, o padre Cássio, já na época, lá em Santo Amaro. Aí ele falou, padre, vou buscar o senhor para as confissões lá no Shalom. Mas, aí o padre olhou pra ele e falou assim, não vou atender confissão, tô saindo de férias, tô indo viajar agora. Aí ele falou, meu Deus, era o padre Pedro. Pra quem conhece, né, saí do Interlagos, pra chegar lá em Parelheiros, é uma caminhadinha. E nesse processo, nesse atraso do Jonas, uma das missionárias, eu liguei pra missionária e falei assim, cadê o Jonas? Eu veio buscar. Padre, eu acho que a baleia engoliu o Jonas, espera aí. Ótimo, né? E aí ligaram pra ele, ele contou. Deus, tinha o Lázaro. E aí, enfim, aí o Jonas atrasou pra me buscar. Só que nesse atraso do Jonas foi a hora que o padre Semar me ligou, me chamando pra vir pra Piracicaba. Ele foi chamado para vir para Piracicaba. Você quer saber mais sobre essa história? Do que está acontecendo aqui em Piracicaba com a chegada dos padres? Vai ficar para um próximo episódio, viu? É que esse já tá longo demais, o Fernando tá acabando com nós aqui. Então, não deixem de se inscrever no nosso canal, pessoal, no YouTube. É Mundo Campista Oficial. Então, Mundo Campista Oficial, esse é o nosso canal do YouTube. Então, faça a sua inscrição, dá um curtir lá, compartilhe, deixe o seu comentário. E sabe qual poderia ser o comentário, né? Pra gente saber que o pessoal... Amigo secreto. Amigo secreto? Amigo secreto. O padre comentou sobre... O pessoal tá tudo preocupado com o amigo secreto na família e esqueceu de Jesus. Exatamente. Então, pra gente saber que você chegou até o final, digite lá nos comentários para nós. Amigo secreto. E para não esquecer também, voltar a agradecer a Mecânica do Sal, que é a Nacionais Importados Mecânica em Geral, que agora vai estar de casa nova. Estão mudando lá no novo endereço, Avenida São Paulo, 1239. Avenida São Paulo, 1239. Os nossos amigos da Mecânica do Sal, Luciana, Felipe, um abraço para vocês, obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês. Só está acontecendo aqui hoje na área externa, aqui, graças ao apoio deles, né? Então, sim. Se você quiser adquirir sua canequinha, o podcast Mundo Campista, só entrar em contato com o Cleiton, mandar fazer a sua, depois ele passa os valores. Mas faça a sua, ficou bonito, viu? Essa aqui já é minha. Não eram os planos, mas... E pra gente encerrar, padre? Quem não chora não vai. O senhor dá uma bênção pra nós? Sim. Terminar, porque senão os pernilongos vão me levar embora. Eles podiam chupar gordura, né? Mas ele chupa sangue, infelizmente. Só que lembrando que esse episódio vai continuar, tá? Nós estamos encerrando hoje, mas na próxima semana... Isso. Certo? Então, dia... Na próxima. Primeiro, né? Não, primeiro? Dia 2. Dia 2. Dia 2, vai cair na sexta-feira, isso. Então nós estamos exibindo esse episódio hoje, dia 26. Isso. E o próximo agora é dia 2. Dia 2. Mas lembrando, pessoal, que todas as quinta-feiras vai ser o dia nosso marcado para esse podcast. Às 8 horas da noite. Então, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Especialmente, somente nessas 2 semanas, por conta de final de ano, Natal, que nós já vivemos, né? E agora vamos viver o ano novo. Então a gente está realizando esse episódio na sexta, às 20 horas, depois do Natal, e depois na sexta-feira, pós também o Ano Novo. Mas depois, marquem na agenda de vocês, toda quinta-feira, às 20 horas. Assim, você vai dar a bênção pra gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes e do servo de Deus, Padre Gilberto Maria Defina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Vai naquela câmera agora. Agora tchau. Valeu.